Boa tarde, comunidade Pinhal Grandense. Estamos começando, neste sábado, o programa do Executivo Municipal de Pinhal Grande. Hoje, inicialmente, no programa, estamos conversando com a Secretária Municipal de Saúde, a vereadora licenciada Rosane Liberalesso, e depois com o prefeito Luiz Antônio Burim. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, prefeito Luiz Antônio Burim. Boa tarde, comunidade Pinhal Grandense e também as outras comunidades que nos acompanham através, então, desta emissora. Bom, secretária, aquilo que nós não queríamos aconteceu, né? O primeiro caso positivado para coronavírus aqui no nosso município na semana passada. Aconteceu, sim, Sandro. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde este momento chegaria, né, no nosso município. Foi uma paciente, então, que providenciou esse exame porque ela teria necessidade de um procedimento cirúrgico num hospital particular. E era a regra dessa instituição, então, a elaboração, né, do exame, ela fez para poder, então, continuar o atendimento com o que ela estava, né, encaminhada. E, por sorte ou não, né, porque, então, ela fez sem sintoma, uma pessoa sintomática, e confirmou, diante do exame, então, da testagem, o coronavírus. Ela teve uma atitude, então, de ela mesma fazer a divulgação, que para quem acompanhou, ela divulgou no Face, né, relatando sobre isso, como que aconteceu com ela. Ela foi, então, também muito madura, imediatamente, conforme orienta o laboratório, ela tem que se dirigir à Secretaria da Saúde para informar, e ela fez, até porque o resultado oficial do laboratório a gente recebeu muito depois, na sexta-feira, 13h, a confirmação dela, do resultado, e ela já sabia desde a quarta-feira, então a paciente já sabia da semana passada, né? No dia 15, então, ela já sabia. No dia 16, ela tornou a público, e a gente também estava aguardando o resultado oficial para também se manifestar, e a gente acabou recebendo só na sexta-feira, então o município precisou também, e de acordo com o que as orientações, e buscamos, então, trabalhar junto com ela, as informações de com quem ela estava, quem ela esteve em contato nos últimos dias, como, né, a gente sempre organizou um trabalho que todas as pessoas no trabalho deveriam estar com o uso de EPIs, principalmente da máscara, para trabalhar. Então, foi uma medida que foi bem eficaz, foi providenciado, então, conforme a orientação também, conforme as notas técnicas orientam o município para os trabalhadores, que ela é funcionária pública, estava numa secretaria que tem que trabalhar, né, está na linha de frente em relação à pandemia. E esse grupo de pessoas testadas, de funcionários, todos foram negativos, e várias pessoas também que tiveram contato com ela nos últimos dias da testagem dela, confirmada, também foram testados. E, para nossa surpresa, todos negativos. Graças a Deus, a gente pensa, né, que bom que todos foram. Mas a gente continua, então, em monitoramento com todas essas pessoas, porque assim que é estabelecido o protocolo, as pessoas, ninguém está com sintomas de que teve contato com ela até o momento, né? E também ela continua sintomática. Ela tem os sintomas do que ela estava tratando lá, que precisava, né, melhorar o problema de saúde dela, mas não era em relação ao coronavírus. Mas a gente segue trabalhando. Também quero dizer que foi um momento que acho que nosso município tomou um choque, vamos usar essa palavra, né, porque chegou para nós, então a realidade veio. Se percebeu a desestabilização da comunidade em alguns pontos, porque eles começaram a querer saber como que iam ser acompanhados, como que o município ia fazer, coisa e tal. Mas é tranquilo. Então, para quem está usando máscara, quem está obedecendo às regras do distanciamento, quem está fazendo todo aquele cuidado, ele já vem quase que garantido que ele não vai ser contaminado. Então, por isso que a Secretaria da Saúde mantém, né, as medidas que foram estabelecidas lá no início da pandemia. Não mudou nada. Talvez eu tenha acrescentado algumas coisas no decorrer do tempo. O risco de contaminação, então, como para ela, não sabe de onde foi. Então, por isso que o alerta é maior ainda para a nossa comunidade, né, que
Por isso que se usa máscara, por isso que se higieniza mãos, por isso o distanciamento, por isso que não pode ter aglomeração, nem visitas, nem nada. Mas também fazer um chamado à comunidade que a paciente que relata esse caso positivo, e se posteriormente também tivermos, que a gente sabe que ele não vai ficar só nisso, as pessoas, então, precisam dar suporte e apoio para essa pessoa, porque ela não tem culpa, é um vírus diferente de todos os outros vírus que a gente conhece e que se tem conhecimento. Então, não se sabe, ele está no meio de nós, mas que para a gente contrair ele, a gente sabe que é pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Então, que são os nossos meios que a gente, então, para não contaminar ninguém, a gente põe a máscara, higieniza a mão e para a pessoa não ser contaminada da mesma forma. Então, é um cuidado bem importante, porque mostrou para nós que o vírus está na nossa cidade, mas não se sabe como ele está, qual que é o comportamento dele, onde ele está. Então, fica o meu chamado, né, para as pessoas, que elas mantenham esses cuidados. Não é motivo de alarme, eu acho, né, Sandro, esse caso. Já se esperava, né? Eu acho que tanto os profissionais de saúde estão preparados para atender essa situação, a Casa de Saúde também já está preparada, e a população também está bem orientada. Então, a Secretaria da Saúde, com relação àquilo que compete a ela tem, né, nós nos esforçamos bastante para dar conta, nós colocamos à disposição sempre, a gente tem uma equipe de técnicos muito disponíveis, inclusive nos finais de semana, se as pessoas tiverem alguma dúvida com relação, né? Também aquelas pessoas que estão com sintomas de gripe, que elas façam contato com a Secretaria de Saúde. É muito importante que elas façam contato prévio, dizendo que elas estão com sintomas que possivelmente elas nem precisam sair de casa. Elas ficam monitoradas em suas residências, o que é uma garantia, né, se for um caso positivo, ou suposto caso positivo, de que ela não venha buscar o serviço e que se tome as medidas conforme são estabelecidas. Então, quero dizer que também os testes rápidos que foram feitos nessas pessoas, teve um caso que o município precisou aplicar o PCR, né, a Secretaria da Saúde, que foi que um paciente daí também se enquadrava, da família, que tinha a idade, era idoso, e também tinha várias comorbidades e apresentava sintomas, então foi feito, também deu negativo. E que os testes rápidos, eles são realizados a critério médico, então não é porque a pessoa acha que ela precisa fazer ou coisa assim. Então que fique, né, que é importante que a gente coloque que o teste rápido é um critério que ele surge de uma análise, né, de acompanhamento e monitoramento e fica a critério médico. Então, de repente, as pessoas vão achar que o secretário que diz que não pode, o que pode, o secretário não tem autonomia de decidir, né, de definir um teste para ninguém. Então, a equipe técnica está ali, né, de médicos, da equipe que também faz o monitoramento, e da importância que tem, então, da gente ter conhecimento. E podem ligar, quem tem dúvida, alguma coisa, bem tranquilo, pode ligar, que a gente está ali para colaborar, né? É um momento que todo mundo está aprendendo junto. Inclusive, a equipe médica está aprendendo. O coronavírus é um caso novo no mundo. Então, ninguém está sabendo tudo. A gente está aprendendo diariamente, tanto que, né, nos esforçamos bastante para buscar sempre informações conforme a realidade, porque vamos caminhando nos conhecimentos também. Perfeito. Bom, essa semana houve uma reunião com representantes do Hospital Roberto Binato, de São João do Polesne, e também com representantes do Hospital São Roque de Faxinal do Soturno, aqui na Unidade Básica de Saúde. Qual foi o motivo dessa reunião, secretário? Esta reunião é um serviço novo que está na nossa região, e é um serviço muito bom, que nos dá uma certa tranquilidade para um caso de uma necessidade nesse sentido. Mas o que é essa visita que a gente teve? Então, eles vieram para trazer, então, apresentar, na verdade, para os médicos do nosso município, né? A gente fez uma reunião aqui na unidade de saúde. Eles vieram apresentar a unidade de UCP, lá em Polesne, no Hospital Roberto Binato, onde tem 15 leitos para internação, que se chama, né, Unidade de Cuidados Prolongados, que são aqueles pacientes que precisam de uma internação de longa permanência,
uma pessoa que sofreu um traumatismo, um AVC e precisa dessa conduta, ou entre outras coisas, né, da parte da cardiologia, que são aqueles acamados que a gente chama, mas que tem necessidade de internação e que a internação ela seja de longa permanência. Eles podem ficar com o paciente até 3 meses nessa internação. E um trabalho muito bonito lá, que eles estão fazendo com relação, porque eles têm uma equipe médica, uma equipe de profissionais, na verdade. Tem o médico e também fisioterapia, fono e psicólogo para o paciente e para o familiar que está com o paciente. Então, é uma internação que não tem despesa para o paciente, é uma internação SUS. O familiar também, que pode acompanhar um familiar, não tem despesa. Né? O trabalho do nosso município com relação a isso, quando tiver necessidade de encaminhar um paciente assim, é de levar e de buscar a partir da alta. Né? E a gente ficou bem satisfeito, porque nunca se sabe o momento que precisa, né, de uma hospitalização. Muitas famílias têm feito esses cuidados dentro da própria família. Então, hoje se abre esse serviço, esse leque, né, que se internava no nosso hospital, em virtude de ser uma internação, uma AIH, ele tem um tempo de internação e depois ele tem que ir para casa e o familiar tem que cuidar em domicílio. Então, agora se abre esse serviço, a gente está bem satisfeito da apresentação que foi feita, né, com relação, e certamente vamos ter que utilizar sim. E também com relação ao Hospital de Faxinal, que foi apresentado, da abertura da UTI para a região também. Né, assim como o Polesne, né, o Hospital Roberto Binato abre para a região. O Hospital de Faxinal a gente já tinha conhecimento, mas eles vieram apresentar então para os médicos, que no momento da reunião eles não tinham pacientes nenhum internados de Covid. Então, que bom que na nossa região podem ter casos confirmados, mas não tenha paciente internado, que a gente sabe, né, que quando ele interna é um caso já mais complicado e requer, então, e a expectativa, né, a gente sabe como que está o índice no município, na região de óbitos e também no estado nos últimos dias. Então, acho que é um trabalho bem bonito que está acontecendo aqui na nossa região, nos deixa tranquilos, porque mostra que a gente tem um lugar, né, se caso precise, para internação, porque o nosso hospital não está habilitado para atender pacientes internados para Covid. Então, o que pode ser feito aqui com relação até que foi comprado o respirador, né? Alguém pode perguntar, tá, e o respirador é para quê? O respirador é para manter um paciente que tem necessidade de ventilação e até ele ser conduzido para um hospital de referência para internação de Covid. Então, é para isso que está aí. Então, tu estabiliza ele ali, mantém ele, né, para não piorar o seu quadro. E também um dos respiradores, então, um dos respiradores é portátil, então ele segue com a ambulância até a transferência do paciente. Que esse respirador também não vai ser utilizado só para pacientes de Covid, vai ser utilizado para aqueles pacientes que precisam realmente da ventilação, então, mecânica, Sandro. Correto. Em época de pandemia, secretária, como é que está acontecendo as visitas da equipe de saúde da família e também dos agentes comunitários de saúde? Pois é bem complicado tudo isso, porque nós temos que ter cuidado com os profissionais e também com as famílias que estão, né, lá nas suas casas, tentando fazer o isolamento social, que é uma das regras principais de controle, né, a disseminação do vírus. O que está acontecendo conosco nesses tempos, então, Sandro? Existe uma portaria desde o ano passado que ela vem para um novo financiamento com relação aos serviços, né, do SUS, da saúde, então, e nesta portaria ele fala no Previne Brasil, que é o projeto, então, que se trabalha para esse novo financiamento. É necessário, porque o nosso município está cadastrado, a agente de saúde tem abrangência de praticamente 100% das famílias, mas que esse primeiro cadastro foi feito há muitos anos atrás. E talvez naquela época algum erro aconteceu de digitalização lá do nome, de documento, de alguma forma. E nós temos um déficit de cadastro com relação à população do nosso município de mais de 1.000 pessoas.
E nós vamos receber, nesse novo financiamento, por cadastro. Então, o que está sendo buscado também, junto com as visitas do agente de saúde? A identificação, novamente, né, com documento, a apresentação dos documentos para esse novo recadastramento. Não é necessário que o agente de saúde entre dentro de casa, porque a indicação é que o agente de saúde não entre dentro das casas, não compartilhe caneta para assinatura, não vai pegar assinatura. Esse documento, ele também não é, a orientação que a gente passou, é que ele não pegue documentos das pessoas em mãos, que a pessoa, né, colabore para fornecer o documento, colabore para que o profissional faça a leitura do documento e para ter esses cuidados, né, de prevenção. Então, poderá ser que algumas pessoas tenham dúvida de receber o agente de saúde ou também de fornecer o documento. A gente tem que ter cuidado mesmo, esse é um alerta importante, que as pessoas estão bem orientadas. Mas é um trabalho que nós estamos fazendo para reavaliar se houve algum erro nesses cadastros que foram feitos anteriormente, talvez há 20 anos atrás, sabe, Sandro? Lá quando surgiu as equipes, né, o PACS ainda dos agentes de saúde, o programa, né, que chega naquela época. Então, com isso, precisa ser revisto, então, né, e a gente, como é um cadastro pronto, poderia ser buscada essa informação no cadastro do município, mas como a gente está entendendo que tem algum erro diante dessas informações, não é possível. Então, a gente gostaria de, né, pedir a colaboração, então, da comunidade nesse sentido. Também, se algum outro órgão no município possa nos ajudar com relação à informação de dados, para que o agente de saúde não precise ir de família em família, que é um cuidado, né, que temos que ter, muito importante, a gente também conta com a colaboração. E com relação à visita do médico e da enfermeira, também, né, ficou muito mais restrita, porque a visita do médico é para aqueles casos que a pessoa não tem condições, esteja bem debilitado. O enfermeiro já faz uma visita que é também para pacientes que não têm condições de vir para o posto no momento, né? Mas que muitos desses cuidados poderão ser feitos por telefone. Então, é importante o uso do telefone para o agendamento, para o contato das necessidades que as famílias têm nesse momento, né? A gente tem dado atenção muito especial para o atendimento via telefone. Colocamos à disposição, inclusive, né, a secretária colocou à disposição o telefone, os profissionais colocaram à disposição, cada um para poder ajudar melhor a comunidade, para que a comunidade fique assistida na forma correta, bem assistida também, né, bem acolhida e bem assistida. Então, a gente quer dizer que é importante sempre, né, o telefone ou para o seu agente de saúde também, para aquelas necessidades que surgirem. Algo mais, secretário? Eu gostaria de aproveitar, Sandro, hoje, no dia 25, é o dia do agricultor, do motorista, duas profissões, né, que merecem todo o respeito e também o meu respeito, aproveitar para homenageá-los, então, né, de uma forma carinhosa, já nesse momento tão turbulento, de tantas incertezas. Mas quero deixar, então, né, um abraço especial a todos os motoristas, os agricultores, em especial os motoristas, então, que trabalham comigo, que fazem um trabalho que não tem horário, então, um trabalho árduo, estão se pondo em risco diariamente, né, para obedecer às necessidades que a Secretaria da Saúde tem, manutenção do serviço de saúde em outros municípios, né. Então, eu quero dizer que eles merecem todo o carinho do mundo, essa homenagem vem, né, bem no momento certo, e que a gente possa ter certeza de dias melhores, então, e que tudo pode passar. Ok, essa então foi a secretária municipal de saúde, vereadora licenciada Rosane Liberalesso. E dela então passamos para o prefeito municipal. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Sandro. Boa tarde à secretária da saúde, Rosane. Boa tarde, ouvintes da 14 de julho, em especial a nossa comunidade pinhalgrandense. E complementando só o que a secretária Rosane estava falando, Sandro, tudo isso que foi realizado dentro da Secretaria da Saúde, eu quero só complementar com relação aqui à nossa renovação da frota na nossa administração, minha e do Adílio, nesses 3 anos e meio. Nós adquirimos aí vários veículos novos, 4 veículos novos só para a Secretaria da Saúde, também uma van, uma ambulância. E também no gabinete odontológico a gente adquiriu aí 2 gabinetes novos odontológicos para melhor atender a demanda aí na odontologia. E também, falando em saúde, né, o repasse à Casa de Saúde no último ano, só em 2019, nós repassamos aí R$ 1.036.423
Então, mais de 1 milhão que repassamos por ano à Casa de Saúde São José. Então, o nosso hospital, a gente sempre procura atender da melhor maneira possível para sempre deixar em boas condições toda a nossa comunidade aqui do Pinhal Grande. Prefeito, como é que está a construção da rede de água na Avenida Integração? Essa obra é bastante reivindicada pela comunidade. Isso, essa obra, Sandro, foi uma demanda antiga da população, inclusive está no nosso plano de governo, da nossa administração. Esta semana mesmo o vice-prefeito postou até um videozinho mostrando um trabalho que está sendo feito ali. Nós estamos adquirindo 3 caixas d'água inox, né? É muito importante a população saber que é inox, né? Padrão Corsã, não é caixa de lata. Aquela construção das redes, ampliação da rede de água com a tubulação de 75 milímetros, nós adquirimos em torno de 4 quilômetros, 4 mil metros de tubos. Nós já fizemos ali das caixas, onde estão localizadas as caixas aqui no Distrito Industrial, toda a Avenida Integração, vai até a Rua José Batistella, próximo ao bairro Limeira. Também já foi iniciado uma que sai das outras caixas, que é na saída do Rincão dos Sales, que vem até a Rua 15 de Novembro, e outra rede será construída da Rua 15 de Novembro, ligando até a Rua 7 de Setembro. Então, é importante a nossa população ficar atenta, Sandro, o que aconteceu já essa semana, e a gente viu vários casos aí que deu canos estourando, né, porque era uma canalização muito antiga, inclusive registro, torneiras, boias de caixa d'água, algumas reclamações nesse sentido que o nosso pessoal que cuida do Departamento da Água estiveram, então, fazendo esses consertos. E poderá acontecer mais alguns consertos agora nos próximos dias, né, e em função, então, dessa tubulação. Mas é importante nós falarmos dessa construção, uma construção importante. A água sempre era um problema aqui no nosso município, principalmente no verão. Nós agora, com essa ampliação no volume de água, por exemplo, aqui no Distrito Industrial, onde tem hoje 150 mil litros de água, nós estamos ampliando para 300 mil litros de água. Então, isso vai dobrar a capacidade do volume de água e, então, com certeza, isso vai resolver esse grande problema aí que era a falta de água. Certo. Na sua administração foi reaberto, né, o posto de combustível que fica ali junto ao parque de máquinas. E esse posto agora vai ser ampliado a cobertura do mesmo. Exatamente. Importante falar desse posto de combustível. Nós levamos 1 ano ali para chegarmos às adequações, né? Era sempre através da FEPAM, exigências. Nós tivemos que fazer adequações ali, uma reforma nas bombas. Nós tivemos que também adquirirmos mais 2 tanques. Nós tivemos que fazer a cobertura, que agora a própria FEPAM está exigindo mais a ampliação naquela cobertura de aluzinco que cobrem aí as bombas de combustível, mas aqui é importante colocar um comparativo da nossa economia nos últimos 12 meses. Só te colocar, Sandro, para a nossa população de Pinhal Grande estar a par dos recursos, da onde, às vezes, que nós conseguimos fazer com que sobra os recursos para nós investirmos no nosso município. Nos últimos 12 meses, nós adquirimos em torno aí de 300 mil litros de combustível. Dentro todo esse combustível entra o diesel comum, o diesel S10, gasolina. Então, fazendo uma média de 70 centavos por litro, nos últimos 12 meses nós tivemos uma economia de mais ou menos R$210 mil só nos combustíveis. Então, se você fizer isso em 4 anos, né, por exemplo, você vai ter aí quase R$1 milhão de economia somente nos combustíveis. Então, por isso foi importante, estava no nosso plano de governo, nós reativarmos esse posto de combustível e agora está funcionando muito bem. Claro que toda essa economia é comparativa se você adquirisse com cartão nos postos de combustíveis. Agora, como nós adquirimos direto da distribuidora de combustível, nós
temos uma barganha de preço muito grande. Só comparando, é que nem os produtores, os grandes produtores, granjeiros, aí, todos eles que produzem, plantam bastante, que consomem bastante combustível, eles não vão a cada semana, a cada dia, com sua máquina no posto de combustível abastecer. Eles adquirem lá 20, 30, 50 mililitros e aí conseguem uma barganha de preço muito grande. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Assim como os produtores fazem a sua compra e tem essa barganha de preço, a prefeitura tem que cuidar o dinheiro é público, mais do que se fosse meu mesmo, mais do que se fosse nosso. Então, por isso, nós sempre procuramos todas as obras e assim nos combustíveis não é diferente. Para nós, então, ter o máximo de economia, Sandro. Bom, em função da pandemia, as reuniões nas comunidades do interior foram canceladas. Ficou alguma comunidade assim, sem reunião, prefeito? Nós tivemos aí que cancelar, né, as reuniões, né, ali naquela semana do município. A grande maioria dos municípios nós conseguimos, nas localidades no município, nós conseguimos atender elas, mas ficou a comunidade aqui, por exemplo, a comunidade da Mãe Rainha. Nós queremos atender a demanda daquela comunidade lá, nós estaremos, eu e o vice-prefeito, na terça-feira, naquela comunidade. Não vai ter audiência, não vai ter reunião nenhuma, mas nós vamos apenas conversar com o coordenador daquela comunidade lá, e parece que eles têm uma reivindicação que é uma ampliação, uma construção de uma cozinha, enfim. Nós queremos ir lá para ver de perto qual é a reivindicação, e nós, então, temos que atender mais aquela comunidade. Nós queremos, nos próximos dias, então, fazer essa obra e dar também à comunidade da Mãe Rainha. E também recebemos uma visita e reivindicação aqui de uma outra comunidade, seria aqui do loteamento Alberto Pasqualini, Sandro. É uma reivindicação aí com relação à quadra de areia que eles têm ali naquela comunidade, que quando chove, então alaga. Então, nós já falamos para aquelas lideranças da Alberto Pasqualini ali, daquele loteamento. Nós vamos, então, colocar mais areia e vamos aterrar, arrumar aquela quadra de areia para dar, então, assim que terminar a pandemia, turma, criançada, aquele pessoal que queiram praticar esporte ali dentro do loteamento, então, vai ficar disponível. Então, ali é um trabalho fácil de se resolver, e nós vamos resolver o mais rápido possível, como nós já fizemos também um grande investimento na comunidade do loteamento Alberto Pasqualini, que foi toda uma rua principal que nós rebaixamos 70 centímetros, colocamos tubos de concreto na lateral, fizemos boca de lobo, que sempre que dava enxurradas, chuvas pesadas, alagava algumas casas ali, colocamos brita. Também, com relação à segurança, tem uma câmera de vídeo monitoramento naquela rua, para aquelas pessoas que entram e saem no município, naquela saída ali. Então, tudo que a gente pode fazer e resolver para as comunidades. Eu me sinto muito feliz, Sandro, e quando eu consigo resolver os problemas da comunidade. Quando é um problema, às vezes, particular e que é para a pessoa, é mais difícil, e às vezes não tem meios legal de você fazer atender aquela reivindicação. Agora, quando vem uma comunidade e você tiver dentro da lei aquela comunidade tem o terreno para a prefeitura municipal e que a gente possa investir, com o maior prazer a gente investe e ajuda então essas comunidades. E é isso que nós estamos fazendo, um governo para poder atender o máximo das comunidades aí do nosso município. Essa semana houve licitação para a segunda fase da revitalização da praça ali do bairro Limeira. Também essa obra ali é uma obra que é bastante comentada e demorada em função de ser um recurso de verba federal. Isso é uma emenda do deputado Cherini, é recurso do Ministério do Turismo. Então, por isso, a primeira etapa demorou bastante, em função até do cancelamento da pandemia, mas agora a empresa já foi cobrada para ela retornar àquela obra, e a primeira etapa, a primeira parte, eles já foi pago, receberam aquela parte ali, mas como é dividida em duas etapas, primeira e segunda etapa, a segunda etapa, Sandro, agora dia 15 desse mês, 15 de julho, foi licitado, e a construtora
uma outra construtora, né, não foi a mesma participou, mas quem teve preço mais baixo foi a construtora Luiz Augusto de Lima de Oliveira, de Nova Palma. É a mesma empresa que fez ali a revitalização, aquele estacionamento na praça do bairro São José. O valor licitado foi R$ 213.841,84. Então, agora, nos próximos dias, nós iremos dar a ordem do início da obra e esperamos, então, que o mais rápido possível comece também a segunda fase. Sei ali que está separado em 2 etapas, então a primeira fase é com a empresa de Agudo, a construtora agudense, e a segunda etapa dessa obra é com essa construtora de Nova Palma. Então, a gente também pede para a nossa população que tenha muita paciência nesse sentido, né, mas que a obra irá sair e dentro dos prazos que a gente puder, o mais rápido também, para atender uma demanda antiga e também estava no nosso plano de governo. Mais uma coisa a acrescentar, prefeito? Só para concluir, então, Sandro, hoje é dia 25 de julho, né, é feriado municipal aqui no nosso município. Eu quero parabenizar todos aqueles que produzem e que transportam os nossos alimentos, tanto no nosso município como em todo o nosso Brasil, que é, então, hoje o dia do colono e do motorista. Quero parabenizar a todos, e, mais uma vez, agradecer o espaço. Boa tarde a todos. Essa foi a participação do prefeito Luiz Antônio Burim no programa do Executivo Municipal Pinhal Grandense. Antes, tivemos a participação da secretária municipal de saúde, vereadora licenciada Rosane Liberalesso. Lembrando, se puder, fique em casa. Se não for possível, saia usando máscara. O programa do Executivo Municipal de Pinhal Grande volta no próximo sábado. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana e até lá.